Olá, é com muita honra que anuncio mais um parceiro do canal Paralelo Metafórico. É o site O Aprendiz Verde. Creio que muitos que seguem o nosso canal já têm ouvido falar. O Aprendiz Verde é um site que já acompanho há muitos anos e sem dúvida alguma teve grande influência para a criação do Paralelo Metafórico. E o tema do vídeo de hoje foi produzido por ele. Na minha humilde opinião, o Aprendiz Verde é o melhor site brasileiro de histórias sobre serial killers e crimes reais. E mais, a plataforma se desdobra não só no site, mas também no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e podcast. Todos os links estão aqui na descrição. Vão lá, aproveitem o vasto conteúdo do site e se inscrevam em suas redes sociais. Tenho certeza que não vão se arrepender. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Nagirev é uma aldeia rural localizada ao longo do rio Tisa, na região central da Hungria, distante cerca de 96 quilômetros da capital Budapeste e perto de outra cidade chamada Tiszakhort. Durante um período no início do século XX, tanto Nagirev quanto Tiszakhort foram palcos de estranhas e repentinas mortes, num dos episódios mais fascinantes e desconhecidos da criminologia. A história começa em plena Primeira Guerra Mundial. Na época, não havia hospital em Nagirev e uma mulher chamada Zuzana Julius Fazekas, parteira e aborteira local, começou a cuidar das necessidades médicas dos camponeses. Ela morava ali há apenas 3 anos, mas já era bastante conhecida por ajudar mulheres a se livrar de bebês indesejados. Sua assistente nos abortos tinha fama de ser bruxa. Seu nome era Susana Olá, conhecida por todos como Tia Xuxi. Pouco se sabe sobre Fazekas antes de 1911, quando do nada ela apareceu na vila de Nagirev. Ela era uma mulher de meia idade, uma viúva em suas próprias palavras, e ninguém nunca soube o que aconteceu exatamente com seu marido. Entre 1911 e 1921, ela foi presa 10 vezes por abortos ilegais, mas os juízes da época pareciam tratá-la com uma certa cortesia e sempre era solta. Em 1914, a maioria dos homens do vilarejo estava lutando na guerra. Entretanto, indivíduos da espécime masculina não eram um problema no lugar, já que havia prisioneiros de guerra em campos de concentração perto dali. Aparentemente, tais prisioneiros não tinham a liberdade privada, pois muitos deles começavam a se envolver com as mulheres de Nagirev. Com os maridos lutando, elas caíram nos braços dos prisioneiros e muitas tinham 3 ou mais amantes. Quando os maridos voltaram da guerra, as esposas ficavam descontentes. Elas haviam se acostumado à sua liberdade sexual e, ao que parece, não queriam perdê-la. Além disso, muitos dos homens voltaram do campo de batalha violentos ou aleijados. Conversas aqui e ali, elas começaram a compartilhar seus desejos e vontades. O descontentamento das mulheres de Nagirev logo chegou aos ouvidos de Fazekas e Tia Xuxi, que arquitetaram uma forma de resolver este pequeno problema. As duas mulheres passaram a comprar papel mata-moscas para ferver e retirar o arsênico, que por sua vez era vendido às mulheres do vilarejo. Como duas empresárias visionárias, elas perceberam no descontentamento geral uma oportunidade de negócio, e esse negócio consistia em vender veneno para as esposas, e haviam muitas compradoras. Quando as mulheres da aldeia reclamavam de seus maridos bêbados ou violentos para Fazekas, ela dizia: "Se há um problema com ele, eu tenho uma solução simples." Estima-se que cerca de 50 venenadoras entraram em ação. Elas ficaram conhecidas como as Criadoras de Anjos de Nagirev. Criadora de Anjo foi um apelido dado originalmente a Fazekas. O apelido era um eufemismo para uma de suas atividades, os abortos. Elas também são conhecidas como as Mulheres do Arsênico. Por mais surreal que possa parecer, as mulheres da vila simplesmente decidiram livrar-se de seus maridos inconvenientes. Mais do que isso,
os assassinatos saíram do controle e elas passaram a envenenar outros parentes e até mesmo seus próprios filhos. Vez ou outra, elas envenenavam umas às outras. Mari Kadosh assassinou seu marido, seu amante e seu filho de 23 anos. Pouco antes de assassinar o seu próprio filho, ela pediu que ele cantasse para ela. Sabendo que ele agonizava envenenado, Mari se deleitou ao escutar a voz doce e alterada pelo arsênico. No meio da música, o garoto apertou o estômago corroído pelo veneno e morreu. A percepção de todas era de que Mari obteve um prazer macabro ao ver o filho morrer. Outra criadora de anjo era Maria Varga, que assassinou 7 membros da própria família e confessou às amigas que a ida do marido ao paraíso foi um presente de Natal que ela deu para si mesma. Quem assinava os atestados de óbitos dos cadáveres que se amontoavam era o primo de Fazekosh. Assim, quando as autoridades chegavam na vila, encucados com a alta taxa de mortalidade local, Fazekosh lhes mostrava os documentos que comprovavam que as coisas estavam normais. Uma das mortes levantou até mais suspeitas do que o normal, a de uma mulher envenenada e jogada no rio Tissa. Fazekosh disse que ela se afogou e, como não havia médicos naquela remota vila para fazer os exames, as autoridades acreditaram na palavra da parteira. Acredita-se que a primeira morte foi a de Peter Hegedus, em 1914, e segundo alguns relatos, os envenenamentos só pararam em 1929, quando um estudante de medicina de outra cidade encontrou altos níveis de arsênico num corpo jogado no rio Tissa. Essa descoberta era tudo o que as autoridades precisavam. 2 corpos foram exumados no cemitério de Nagirev e altos níveis de arsênico também foram encontrados. Já outras fontes afirmam que os assassinatos em série pararam porque uma mulher, Ladislau Sabó, que trabalhava como enfermeira, foi pega colocando veneno no vinho de um homem. Algumas fontes dizem que era seu marido. Em seguida, um paciente da mulher se queixou de sintomas condizentes com o envenenamento. Sozinha e sob duro questionamento, Sabó entregou o nome de uma amiga, uma mulher chamada Bukenovsk, que envenenou a mãe idosa e a jogou no rio Tissa. Bukenovsk, por sua vez, contou sobre a tal parteira chamada Fazekosh, que forneceu arsênico para matar a mãe. Fazekosh negou tudo e foi até arrogante, afirmando que a polícia não podia provar nada. As autoridades, então, montaram uma armadilha. Eles assaltaram e sorrateiramente a seguiram, observando Fazekosh entrando nas casas de suas clientes para alertar que o jogo havia terminado e que estava fechando sua fábrica de arsênico. Passando de casa em casa, Fazekosh, sem saber, apontou para a polícia cada uma das criadoras de anjo de Nagirev. Naquele dia, a polícia fez 38 prisões. Nos dias subsequentes, outras envenenadoras foram presas. O Tribunal do Distrito de Soilok ordenou a exumação dos corpos de todos que morreram naquele distrito nos últimos anos, e após investigações das autoridades de Nagirev, eles confirmaram que 50 adultos e uma grande quantidade de crianças foram envenenados com a ajuda das parteiras. Uma sensação pública foi criada pelas notícias hora após hora e causou conflitos entre os promotores e peritos médicos da época. No fim, 26 mulheres foram a julgamento, 8 receberam pena de morte. Susana Olá, a tia Xuxi, uma mulher de 70 anos chamada Lídia, Mari Kadosh, Rosalie Sebastian, Rosa Roiba, Julius Chaba, Maria Varga e Juliane Lipke. 7 receberam prisão perpétua e o restante a diferentes períodos de detenção. 2 viúvas foram enforcadas na prisão de Sajlok pelos assassinatos de seus maridos. Foi a primeira execução de 2 mulheres na Hungria. A senhora Ladislau Sabó encontrou a morte às 6 horas e a senhora Balint Chordash a seguiu 30 minutos depois. Bom, mas o que aconteceu com Fazekosh? Um relato diz que ela foi enforcada, mas outras fontes descrevem que ela foi encontrada em sua própria casa, cercada por potes de papel mata-mosca fervido. Ela teria cometido suicídio tomando arsênico. Fazekosh morava em uma típica casa local de piso único, com a vista de uma varanda coberta para todo o comprimento da rua. Foi nesse casebre que ela desenvolveu suas habilidades assassinas, transformando sua humilde residência em uma indústria da morte. Quando ela viu os policiais se aproximando, a mulher que inspirou uma onda de assassinatos que culminou na morte de cerca de 300 pessoas, percebeu que tudo estava acabado. Até hoje, as reais proporções de seus serviços médicos não é conhecida. Há muitos segredos ainda não revelados.
Na época, as autoridades consideraram que essas mulheres foram tomadas pela loucura, uma loucura coletiva provocada pela promiscuidade sexual, mas a verdade provavelmente é bem mais complexa. Os assassinatos em série estavam longe de terem sido causados por apenas um motivo. Existiam muitas circunstâncias diferentes: pobreza, alcoolismo, desemprego, a Primeira Guerra Mundial. Muitos homens chegavam em casa após terem sido prisioneiros de guerra. Alguns estavam aleijados. Eles não estavam aptos para o trabalho. Esta parteira, Fazekosh, era muito importante. Todas as mulheres da vila conversavam com ela. Ela encorajava as mulheres a fazer. De fato, ela tinha um pequeno negócio em andamento. Ela dizia a elas: se você se sente oprimida, você pode sair dessa situação. Ela tinha o poder de convencer pessoas. Elas não viam o que faziam como um assassinato. E se o seu marido morria, você ficava com uma propriedade. E então, você estaria em uma posição muito melhor para casar com outra pessoa. Mulheres naquele tempo não eram bem tratadas, mas isto não é uma justificativa para o que elas fizeram. Por séculos, as mulheres da vila cresceram ouvindo que não podiam viver sem um homem. Então, a guerra veio e elas perceberam que estavam bem sem eles. Na verdade, muito melhor do que antes. Elas não eram mais abusadas. Alguns dizem que os assassinatos foram uma solução violenta para tempos violentos. Todo mundo vê essa história ao seu modo. Os envenenamentos foram uma rebelião contra um modo de vida tradicional, em uma sociedade camponesa pobre e traumatizada com a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, toda a Europa estava traumatizada por essa guerra, e tal evento somente ocorreu às mulheres de Nagirev. Isso é uma prova de que havia algo mais ali do que apenas fome e maus tratos. Talvez o mal estivesse presente entre as mulheres daquela vila na pessoa de Fazekosh e da bruxa Tia Xuxa, duas personalidades perversas que tinham o poder de convencer outras pessoas a fazerem o mal. Com o assassinato se tornando um hábito, dilemas morais foram pulverizados e isso abriu uma porta para a cegueira homicida. Aproximadamente 100 mulheres foram presas até o fim das investigações e os corpos de 30 maridos assassinados exumados, além de 2 suicídios. Até hoje, este é o resultado da descoberta do grupo de criadoras de anjos da Hungria. Para espanto da polícia e horror dos homens casados, um plano massivo e eficiente de assassinato veio à tona, digno dos tempos mais sombrios. Vingança, posses, influência psicológica ou tendências psicopatas, as atrocidades cometidas pelas mulheres de Nagirev entraram para a história, mas deixaram uma interrogação que será difícil de ser respondida. Por que elas fizeram isso? Bom, este foi o vídeo de hoje. Gostaria imensamente de agradecer ao carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!